em troca de um prato de comida. Seu caminhão em troca de um prato de comida. Mas somos a luz do mundo, vamos dar tudo de crer. Não pode usar cintura, nem sua pele rapar, pois crente desta maneira lá no céu não vai entrar. Pra mulher morar no céu, não pode cortar o cabelo, porque lá é lugar santo, não precisa de modelo. Como o mundo passou e continua a passar, mas tudo que Deus criou sempre assim deve ficar. Todos jogam escondida, lá no céu não vão entrar, porque Deus não é de jogo, Ele não vai aceitar. Só pode entrar no céu os que são purificados, que não olham para o mundo e estão libertos do pecado. Tem muitos crentes modernos que amam a vaidade e se abandonou o mundo, mas eles sentem saudade, levando o nome de crente e vivendo tanto sem graça. Deixa seu banco na igreja e senta no banco na praça. Muitos irmãos cabeludos pensam no seu próprio nome, e também muitas mulheres usando roupa de homem, dizendo que está certo, e vivendo enganado, lendo livros indecentes, deixando a Bíblia de lado. Já é as últimas horas, vamos nos preparar, Jesus Cristo não demora, sua igreja vem buscar, vamos vencer o pecado e viver em união, andando de braços dados, caminhando pra Sião. Se você tem 60 anos ou mais, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com este hino abençoado, nós estamos dando abertura em mais uma live da quarta-feira da bênção. A partir desse momento, eu peço licença aos nossos ouvintes, queiram nos receber aí dentro dos vossos lares, para estarmos juntos até às 16h30, unidos em espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Que Deus os abençoe grandemente, meus queridos irmãos, amigos e ouvintes, que sempre tem nos recebido aí dentro dos vossos lares, através do som destes aparelhos de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos junto, meus queridos irmãos, a partir de agora, então, estamos aí ouvindo hinos abençoadíssimo. Também nós vamos ter a palavra de Deus e também oração pelas vossas vidas. Não esqueça, a live da quarta-feira da bênção. Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Deus tem uma palavra diretamente dos céus aos vossos corações, E também nós vamos estar unidos, meus irmãos,
em adoração e oração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesta tarde, como sempre nós costumamos fazer em todas as lives, orar pela vida do povo necessitado de um milagre de Deus, necessitado de paz nesta vida, necessitado de saúde para viver em paz, né? Porque sem saúde ninguém vive tranquilo nessa terra. Mas quando nós clamamos ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso, e nos entregamos nossa vida para Ele cuidar, Ele é aquele Pai amoroso que cuida bem dos seus filhos, né? Glórias a Deus. Mas precisamos nos entregar a Ele de corpo, alma e espírito, e adorarmos a Ele diante da beleza da sua santidade. Deus nos abençoe grandemente, meus queridos irmãos, amigos. Então, a partir desse momento, está oficialmente aberto a quarta-feira da bênção, a live da quarta-feira da bênção, para nós juntos estarmos aí ouvindo hinos e adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem uma bênção para vossas vidas, e que esta live sirva de um culto nos vossos lares. Deus abençoe grandemente. Aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Laurindo Machado, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Então vamos em frente com mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Deus nos abençoe grandemente. Queiram nos receber dentro dos vossos lares para estarmos juntos nessa 1h30 de adoração a Deus, alegrando a nossa alma, glorificando o nome do Senhor e bendizendo ao santo nome daquele que vive e reina para todos sempre. Deus nos abençoe grandemente. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Da vitória, nos faz cruzar o rio da tribulação. Das grandes lutas a vitória é maior. Nós dançamos através da oração. Na provação sempre falo mais com Deus. E a oração é mais intensa, meus irmãos. Eu não reclamo quando estou sendo provado, mas peço a Deus que me dê sua compreensão. A Bíblia fala do profeta Daniel. A sua vida foi exemplo de oração. Passou no delfim da cova dos leões, depois que é mesmo estando em prisão. Fala também do profeta Elias. Ele orou e por 3 anos não choveu. Depois orou e novamente veio a chuva. Seu sucessor foi o profeta Eliseu. Para o crente ser fiel, conseguirá se viver em oração. Como leão, o inimigo está rugindo, o crente orando não cai em condenação. Aquele crente que o inimigo derrotar, na oração ele deixou de vigiar. A oração para o crente é alimento, e no caminho é luz para iluminar.
Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração para o crente é o alimento, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A oração é o alimento que nos mantém na presença de Deus, né, meus irmãos? Porque oração é nós estar falando com o Pai. Oração é nós estar chegando e pedindo para o Pai aquilo que nós precisamos, né? Glórias a Deus. Ainda que as Escrituras Sagradas nos fazem entender que o nosso Deus conhece toda a nossa vida, sabe de tudo quanto nós precisamos, mas o próprio Senhor Jesus que nos deu esse exemplo de estar orando, né? Porque Ele mesmo viveu em oração. Nós vimos que o Senhor estava aqui na terra, deixou o seu trono de glória na eternidade ao lado do Pai, né? E será que o Pai não estava sabendo do que ele estava passando aqui na terra? Sim, é claro. São os dois em um, os três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele nos deu esse exemplo, Ele está sempre orando. Ele estava sempre em comunhão com os céus, mesmo estando nessa terra, para nos deixar esse exemplo que nós precisamos estar orando a Deus todo dia. O que é orar? É falar com o Senhor. Já falei há poucos minutos atrás. Orar é nós estar pedindo para o Pai aquilo que nós precisamos, né? E insistir, meus irmãos, não é pedir uma vez, não recebi, não vou pedir mais, não. Mas o Senhor Jesus nos ensina, né, a orar. Batei e a porta abrir-se-á, né? Então nós temos que bater até que o Senhor abra a janela dos céus, e nos responda às nossas petições, porque só Ele pode, né? Só Ele tem todo o poder e autoridade em cima no céu e embaixo na terra. E quando a batalha está travada contra os demônios nessa terra, Ele envia seus anjos guerreiros para dissipar todo o principado e potestade do mal, para que nós possamos ser abençoados, para que a nossa bênção chegue, para que a resposta das nossas petições chegue até nós. Louvado seja o nome do Senhor, Ele peleja por nós, glórias a Deus. Não precisa nem Ele levantar-se do seu trono, não, Ele manda os seus anjos guerreiros, né? Seus arcanjos, né? E nós recebemos do Senhor tudo quanto nós pedirmos, né? Porque Ele mesmo nos ensina, tudo é possível ao que crê. Se você crê nesta tarde que você vai receber o milagre de Deus, e você sabe qual é o milagre que você precisa. Milagre, o que é, meus irmãos? Milagre é aquilo que só Deus pode fazer, o homem não pode. E você tem uma situação, entrega para Deus, confia no Senhor, e o mais Ele tudo fará. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós podemos agradecer a Deus, meus irmãos, por esse dia maravilhoso, aleluia, pelo sol que brilha, pelo ar que respiramos, aleluia, pelo pão de cada dia que Ele não tem nos deixado faltar na nossa mesa. É só Deus, meus irmãos, é só Deus. Enquanto muita gente vive debaixo de uma miséria, porque não crê que o Jesus Cristo é o provedor de tudo quanto nós precisar nessa terra, dependemos dele, temos que depender 100% do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mas, meus irmãos, vamos em frente. Os irmãos já estão conosco nessa tarde abençoada. Minha mana Noemi Machado ali em Porto Alegre, ela diz: boa tarde, meu mano. Boa tarde, mana, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Receba as bênçãos do Senhor nessa tarde aí, através dos hinos rodados nesta tarde para vosso livro espiritual. Glórias a Deus. Isaura Bento Leal também já está na audiência ali em Canguçu. Ela diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Laurindo, Deus abençoe a todos irmãos, né?
Obrigado, irmãs Aura, que Deus abençoe grandemente a senhora e toda a sua família, todo esse povo aí de Canguçu, né? Deus os enriqueça a vossa fé a cada dia mais, para que não venha enfraquecer, mas cada vez ficar mais forte pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, como filha de Deus, adoradora do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus tem uma bênção para as vossas vidas, povo aí de Canguçu. Deus tem uma bênção para o povo aí de Porto Alegre, na pessoa da minha mana Noemi Machado, e toda a sua família. E assim, meus irmãos, vamos em frente nesta tarde abençoada, ouvindo esses louvores para nosso elevo espiritual. Que Deus possa grandemente aquecer as vossas almas com a brisa suave do querido Espírito Santo, para nos confortar a alma e dar alegria ao coração e o prazer de viver nessa terra com Cristo diante de nós, indo diante de nós, à nossa frente, fazendo nós pular os obstáculos que este mundo coloca na nossa caminhada. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso para obstruir toda a seta que o inimigo tenta a jogar contra nós, né? Não nos atingirá, porque estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Minha mana Noemi Machado diz amém. Amém, irmã, que Deus abençoe grandemente. Vamos então a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde. Receba a alegria do céu nos vossos corações. Glórias a Deus, aleluia. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ananias e Safira fizeram
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Oh glória, bendito seja o santo nome do Senhor. Está aí esse hino maravilhoso para nosso e vosso elevo espiritual nesta tarde abençoada que o Senhor nos concede em mais uma quarta-feira da live da bênção. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês e que esta live sirva de um culto nos vossos lares. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Tem chegado com nós também já a irmã Gena Bento Martins, né? Irmã da irmã Isaura, ali em Canguçu, né? É o povo de Canguçu aí, adorando a Deus juntamente com nós, né? Que Deus abençoe grandemente a irmã Gena, irmã de sangue da irmã Isaura, né? E irmã em Cristo Jesus, coisa linda, né, meus irmãos? Quando nós podemos ver famílias inteiras adorando ao Senhor, famílias inteiras glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ela diz: a paz do Senhor, pastor Laurindo. Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos irmãos. É verdade, irmã, eu fico olhando a expressão da irmã aqui, ó. Que bom, né, meus irmãos, a gente poder ver um povo nessa terra, né, que abre o seu coração para desejar a bênção para o seu próximo, né? Porque nesse mundo aí é só ódio, é só maldade, né? É só desejo de desgraça para o seu semelhante. Mas o povo de Deus não, só que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, né? Que coisa linda, meus irmãos, nós podermos, né, desejar as bênçãos de Deus, né? Eu hoje ainda estava pensando, meditando, eu fui criado numa família que nossos pais nos ensinaram, né, antes de deitar para dormir de noite, cada um chegar e pedir a bênção para o pai, pedir a bênção para a mãe. Levantar de manhã, primeira coisa, pedir a bênção para o pai, a bênção para a mãe, né? Esse é algo que nos fortalece e é da vontade de Deus, meu irmão, nós viver debaixo da bênção e não debaixo de maldição, de palavrão, de desgraça, de xingamento, né? Glórias a Deus, mas nós glorificamos a Deus que ainda há um povo nessa terra educado pelo Espírito Santo de Deus, que tem o respeito e o carinho pelo seu próximo, né? E é assim que Deus quer, meu irmão, é assim que Deus nos fez, né? E veio a essa terra para nos reconciliar consigo e nos tornar uma irmandade na face da terra, se preparando todos para um dia todos habitar juntos, né? Hoje não nos conhecemos, cada um mora uma distância do outro, longe, cidade, países, nações, né? Mas no dia do arrebatamento todos serão reunidos e apresentados ao Senhor Jesus Cristo ali nos ares, e adentraremos os portões eternos em uma grande festa para estar para sempre na eternidade junto com Deus, unido pelo Espírito de Deus, unido na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É bom, meus irmãos, olha, viver nessa terra é bom, com Jesus é bom, agora sem Jesus não dá, né? É que nem aquele hino da Noemi Nonato, né? Sem Jesus não dá mesmo, né? Esse mundo insiste a viver sem Jesus, mas sabe que não dá, é só desgraça, é só tudo que não presta, é crime, é furto, tudo que destrói a humanidade. Então não só tanto a humanidade também, como a própria natureza criada por Deus, através do mal também vem sendo destruída por os seres humanos que têm se tornado feras terríveis em cima da terra. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar destas desgraças. Jesus Cristo veio para nos lavar o nosso pecado e nos fazer cidadão dos céus, cidadão de bem. Ensinou nós a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para chegarmos a esse nível, meus irmãos, primeiramente temos que aprender a amar ao Senhor Jesus Cristo,
porque Ele nos amou primeiro, quando nós não conhecíamos Ele, quando não sabíamos quem era, não procurávamos a Jesus, e Ele nos encontrou e nos amou com amor tão grande, e nos libertou de todo o pecado, de toda a carga de imundícia que nós carregava, toda a bagagem que esse mundo coloca na vida de cada ser humano que nasce nessa terra, até o momento do encontro com Jesus Cristo, para Ele limpar de toda essa bagagem do mundo e nos fazer cidadão dos céus e viver como família de Deus, filho de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, e por isso nos tornamos irmãos em Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmão Tibes tem chegado aqui, né? Ô, irmão Tibes, a paz do Senhor, irmão Tibes, Deus abençoe grandemente. Ele diz, Hamilton Tibes, né? Na paz do Senhor, Jesus Cristo, já estou na sintonia, estou na escuta deste programa abençoado, o melhor programa do Brasil. Irmão Tibes, não exagera, né, irmão Tibes? Mas não é o pior também, né, irmão Tibes? Glórias a Deus, né? Não vamos dizer que seja o melhor, mas também não é o pior. Mas estamos aí nos esforçando para fazer a vontade de Deus e ser feliz juntamente com os irmãos, né? Em Cristo Jesus. Mas vamos lá, deixa eu continuar a cartinha do irmão Tibes aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? É o melhor programa do Brasil. Deus que abençoe, irmãos, lindo e o diácono Isaac. O diácono Isaac hoje pediu dispensa, irmão Tibes. Ficou embaixo da coberta, não veio me ajudar na live, né? Mas ele, não estando muito frio, ele está sempre comigo, né? Eu abençoe Isaac, né? Glórias a Deus, né? Não sei se ele não vai vir ainda, mas ele ficou dormindo, estava frio, e eu não quis chamar ele. Mas que Deus abençoe. Obrigado, carinho aí, irmão Tibes. Um abraço para você e toda a sua família aí, né? Irmã Maria, sua filha, seu genro. Que Deus abençoe esta família Tibes aí, né? Grandemente. E receba aí o nosso carinho e todos os hinos rodados nesta tarde para vosso elevo espiritual. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos, meus irmãos, a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Agradeço o carinho de todos os irmãos, né, que estão aí com nós, alegre e feliz, servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. A Ele toda honra, toda glória. Bendito seja o nome do eterno e soberano Deus, Criador de tudo quanto nós contemplamos. Tudo que existe existe por causa que o Senhor Jesus criou todas as coisas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o santo nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Vamos então a mais um hino, né? Glórias a Deus, isso aí nós já ouvimos. Tem que dar fruto de crente para ir morar no céu, né, meus irmãos? Nós somos a luz do mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma potente fórmula única. Aleluia. Não é de qualquer jeito não para ir morar no céu, né? Glórias a Deus. É um tubarão ali? Tubarão. Um navio adramantino partiu levando na grande tribulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam
trancados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, prisioneiro do Senhor. Vai, galera, fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão. Por várias vezes lhe fugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco. Também em Roma testificarás de mim. Vai, galera, fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Qual um soldado valoroso na batalha, Paulo de Tarso segue firme sem temer. Nem a serpente venenosa lá de Malta pôde fazer o grande herói retroceder. É guerra santa contra os deuses a mentira. Tufões e mares não lhe inspiram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado com a espada invencível do Senhor. Vai, galera, fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Aí nós vimos, o que Deus faz quando o inimigo quer impedir a pregação do Evangelho, Glórias a Deus. O que Deus faz, quando ele peleja por um dos seus chamado e enviado para pregar o Evangelho do reino de Deus para a salvação de almas, Deus peleja, meus irmãos, pela nossa vida. Ele não manda e nos deixa à mercê da sorte, não. Ele nos manda para o trabalho, mas ele tem zelo pelos seus enviados,
pelos seus escolhidos para a obra do Senhor, a obra de evangelização, né, meus irmãos, que desde o começo, desde o princípio, tem sido uma batalha travada contra o mal, mas não vimos até hoje nenhum dos chamados, dos escolhidos do Senhor ser derrotado. Não, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que peleja por nós e nos guarda e nos dá assistência para que o seu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muito zelo e cuidado, reverência e temor ao nosso Deus para pregar este evangelho, que não venhamos a pregar evangelho segundo o homem, mas que possamos pregar o evangelho que nem Paulo pregou, segundo o Espírito de Deus, né? Glórias a Deus. Paulo testifica, meus irmãos, que ele pregou o evangelho que ele não aprendeu com homem nenhum. Ele não foi estudar teologia, doutorado com homem nenhum para pregar o evangelho. Ele recebeu diretamente do Senhor, através do querido Espírito Santo, e esse evangelho ele pregou, e esse evangelho ele cumpriu à risca, rigorosamente, né? E pôde ter a certeza da sua salvação, né? Glórias a Deus, de dizer, né? Acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, oh glória. Que maravilha, meus irmãos. A fé não é para nós perder na caminhada, nem na batalha, é para nós guardar para nós irmos para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe grandemente, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Mas tem chegado Gilberto de Azevedo, ali na Sanga Funda Nova Santa Rita. E ele diz: paz do Senhor, meu pastor, que Deus nos abençoe. Um abraço, peço oração por meus filhos. Então está aí, irmão Gilberto, um abração aí, que Deus abençoe você e toda a sua família. E nós vamos estar orando sim, né? No final da live sempre nós oramos por todos os nossos irmãos, e quanto mais por aqueles que estão pedindo, né? Irmão Gilberto pede oração pelos seus filhos, né? Deus abençoe grandemente, irmão Gilberto de Azevedo, né? Glórias a Deus. Olha, irmão Gilberto tem uma família assim muito unido mesmo, né? São ele mais 3 filhos, mas são unidos. Nunca vi uma família tão amoroso com o pai que nem os filhos do irmão Gilberto de Azevedo, né? Estão sempre juntos, né? Estão sempre unidos, né? Que bênção, que maravilha, né? Quando um pai pode ter, né, seus filhos como seus melhores amigos, né? Glórias a Deus. É para isso que Deus fez a família, meus irmãos, né? Deus não fez família para ser dividido. É o demônio que divide as famílias, é o demônio que destrui a amizade entre pai e filho, né, entre famílias. Mas Jesus veio para unir as famílias, para as famílias se amarem, né, ter o carinho e respeito uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Irmão Gilberto, para a glória do nome do Senhor, tem uma família exemplar, né, de união, de amor com ele. Deus abençoe grandemente. Tem chegado conosco também ali no Paraguai, né? Não é paraguaio, né, irmão?
Pastor Valdecir Prates, né? Está fazendo uma cruzada ali no país do Paraguai, né? Ganhando almas para Jesus ali, né? Creio que deve estar bastante frio para lá também, né? Pastor Valdecir, né? Tem chegado com nós aí, ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, maravilha, né? Estou aqui no Paraguai, né? Um abraço, Pastor Laurindo. Obrigado, Pastor Valdecir. Um abração aí os irmãos aí, né, do Paraguai, né? Muitas almas pro Senhor aí, Pastor Valdecir. Muito joelho no chão aí, milagre de Deus, né? A glória do nome do Senhor. Aonde andamos, aonde vamos, temos que ser luz de Deus na face da terra, para que a alma seja salva, né? E vidas curadas, libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, pela vida do pastor Valdecir Prates, que Deus os tem chamado e usado grandemente na sua obra. Deus abençoe, pastor Valdecir, que possa estar guardado debaixo da mão do Senhor, e a sua família também aqui em Novo Hamburgo, abençoada, guardada debaixo da mão do Senhor, orando pelo pastor que está aí nessa missão aí no Paraguai, né? Levando o evangelho puro e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esther da Silva também já tem chegado, que Deus abençoe grandemente. Ela diz: a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Um abraço, obrigado, irmão Esther, Deus abençoe a senhora e toda a sua família, e um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo e de todo o povo de Deus, né? Que Deus vos enriqueça a vossa fé cada dia mais, para a glória do nome do Senhor, né? Glórias a Deus. Irmã Esther também é uma testemunha viva de um milagre que Deus operou na sua família ali, né? Através da gente orar, ela pedir oração ao Senhor, e nós oramos, e Deus abriu a madre da sua filha, né? E operou um milagre para ela ser mãe. Deus pode todas as coisas, meus irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, graças a Deus, né? Então está aí o povo nessa tarde maravilhosa aí, né? Juntamente comigo aqui, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, né? Que maravilha, meus irmãos, nós podermos estar junto, unido pelo Espírito de Deus, né? E poder também, meus irmãos, né? Testificar desse Deus Todo-Poderoso, né? Testemunhar que só Jesus pode operar milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Testificar que só Jesus pode curar câncer, só Jesus pode curar AIDS, só Jesus liberta do demônio da depressão que tem levado milhares de vidas para o inferno, porque Jesus tem, ou seja, o demônio tem entrado e colocado essa doença da época chamada depressão, e a pessoa morre à míngua, uns pouquinho perde o prazer da vida, mas quando Jesus chega, ele arranca esse demônio da vida da pessoa e eles passam a viver novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro em que uma senhora cometida desse demônio da depressão, no quarto escuro, não levantava, não tomava banho, não fazia mais nada, e eu fui chamado para interceder por ela, fui lá, oremos, graças a Deus, Deus libertou aquela vida, né? Senão era mais uma que o diabo ia levar de tantas que ele levou, né? Mas quando a pessoa, os familiares se acordam em tempo e se lembram que há um Deus no céu, né? Que há um Deus que morreu por nós na cruz do Calvário e busca o socorro em Jesus Cristo, ele está com a mão estendida para operar milagre, ele está com a mão estendida para arrancar estas almas da perdição e para preparar para a sua glória eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Então está aí, meus irmãos, vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde, né? Glórias a Deus. Então está aí, estamos chegando lá no Paraguai, né? Na pessoa do pastor Valdecir Prates, que está lá fazendo um grande trabalho. Hoje tem um grande culto lá, né? Que Deus abençoe o pastor que vai ministrar a palavra de
Deus lá para salvar a alma para o reino dos céus, né? A glória e a honra é para o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o santo nome do Senhor. E nós vamos por aqui, né, pastor Valdecir? Vamos fazendo a obra conforme o Senhor tem nos chamado para fazer, e vamos procurar fazer o melhor, porque é para Jesus, né? Fazer com carinho, porque é para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde maravilhosa. Eu já posso sentir a alegria do querido Espírito Santo nesse lugar, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Deus poderoso, já tem essas propagandas aí, mas vamos achar aqui certinho e vamos adorar a Deus, né? Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que Deus possa nos abençoar grandemente, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Bendito seja o santo nome do Senhor. E nós vamos em frente, então, né, levando aí a mensagem cantada nesta tarde, né, meus irmãos? Temos também a oração pela vida do povo, temos também a palavra de Deus, né? Sempre para a nossa oração, nós temos como base uma palavra de Deus, né? Glórias a Deus. O culto é completo, meus irmãos, né? O culto é completo através da palavra, oração e louvor, né? Palavra, oração e louvor. Glórias a Deus. É o verdadeiro culto de adoração a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós temos que estar, né, sempre buscando a misericórdia de Deus, buscando a graça e o poder do nosso Deus, para podermos estarmos unidos em espírito de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. A Bíblia fala de um certo gigante que afrontava o povo de Israel. Porém aquele temido grande Golias estava mexendo, era com o Deus do céu. Mas Deus usou apenas um menino com uma funda e 5 pedras na mão. Com uma delas ele acertou a testa daquele gigante que tombou ao chão. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. O grande rei Nabucodonosor
comeu capim porque não se humilhou, por se achar que já era muito grande. Ao nosso Deus ele não glorificou. A Bíblia conta de um certo rei Herodes. Na sua história veja o que aconteceu. Aquele rei morreu comido de lixo, porque não se humilhou e por não dar glória a Deus. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Você, irmão, que se acha muito grande, o nosso Deus é o mesmo, não mudou. Tenha cuidado para não comer capim, igual o rei Nabucodonosor. O rei Herodes morreu comido de lixo. Você já sabe, mas eu quero te avisar. Cuidado, irmão, pra não acontecer contigo. Abra agora a tua boca e comece a glorificar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Graças a Deus, né? Olha só o que Deus faz, né? Ele quebra o vaso velho e faz um vaso novo para ele poder usar, né? O vaso velho não dá mais, não serve, está defeituoso, está sujo, e ele agarra, quebra e faz de novo um vaso novinho em folha para ele poder usar, né? Por que, meus irmãos? Aleluia! Por que que Deus usa o ser humano nessa terra? Mas ele não pega qualquer um pecador aí, né, e sai usando, não. O camarada pode estar na maior imundícia desta terra, eu digo imundícia assim, numa vida pecaminosa, né? Mas para ele pregar o evangelho, para ser usado por Jesus, ele precisa passar pelo processo de um novo nascimento. Ele precisa morrer aquela velha criatura e agora nascer de novo para poder ser usado por Jesus, né? Glórias a Deus, para poder estar pronto para ser usado por Jesus, né? Então, meu irmão, não adianta tu ver uma pessoa aí toda cheia de coisa desse mundo aí, dizendo que está pregando o evangelho. Nunca nasceu de novo, não tem vida transformada. Pode pregar qualquer evangelho, menos o evangelho de Jesus Cristo, porque para pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele transforma, ele te faz uma nova criatura para ele poder te usar, né? A velha criatura, que era nascida do pecado, numa vida de pecaminosa, nascida da vontade do homem e da mulher, nessa natureza ele não usa. Agora ele te faz tu te arrepender, ou seja, tu te arrepende e aceita o novo nascimento. Então agora passa pelo processo do nascer da água e do Espírito. Agora no novo nascimento, através da água e do Espírito, que não é mais da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus, aí então tu passa a ser uma nova criatura para viver, como disse Paulo, uma vida nova, novidade de vida. Vida velha já era, morreu, foi sepultado na água do batismo, nasceu ali das águas uma nova criatura para fazer a vontade de Deus. Esses Deus usa, vida transformada, aleluia.
Glórias a Deus. Isso Deus usa, meus irmãos. É assim que Deus faz para usar o ser humano, que precisa nascer de novo, passar por um processo, né, para poder ser usado por Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele não usa vaso sujo, não usa vaso velho, que não foi ele que fez. Por isso ele quebra aquele vaso velho de barro e faz um vaso novo, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe grandemente. Vamos então a mais um hino, porque o relógio não para e nós precisamos ainda de uma palavra de Deus, deixar uma palavra de Deus para os nossos irmãos. Também a oração, pelas vossas vidas. Orai sem cessar, buscai a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é poderoso para nos abençoar grandemente. Aleluia. Glórias a Deus. Princípio. Hidratação corporal dermatológica. Aleluia. Deus de poder. Julgueis, para que não sejais julgados. Seja perfeito. Somos cheios de defeito e não temos direito de julgar ninguém. Mas tem gente que se acha tão superior, humilha e julga, esquecendo do amor, pensando que os olhos de Deus não estão vendo. Pare com essa arrogância, não somos rivais. Diante de Deus somos todos iguais. Vamos plantar amor ao invés de veneno. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Antes de julgar minha vida ou meu caráter, pare e calço os meus sapatos, percorro os caminhos que eu percorri. Viva as minhas tristezas, minhas alegrias, minha trajetória e o meu dia a dia de todos os anos que eu já vivi. Quando você tropeçar onde eu tropecei, leva as pedradas que eu já levei. Só aí então poderá julgar-me. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Não era pra ser assim, julgar
julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. A gente só vale o que tem, o que é e o que representa. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noemi Machado, minha mana, diz: é verdade, mano, Deus faz tudo novo, né? Glórias a Deus. É verdade, Deus faz nova criatura, né? Faz tudo novo para Ele poder usar, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina claramente, né, que Deus encerrou todos debaixo do pecado para que haja necessidade que todos se arrependam, todos mesmo, né? Então todos precisam se arrepender dos seus pecados, porque todo ser humano que nasce nessa terra é através do pecado, né? É concebido através do pecado, né? E nasce através do pecado. Agora, para ser usado por Jesus, eu já falei, precisa passar por esse processo do novo nascimento para poder estar apto a ser usado por Deus. Porque Deus é santo, meus irmãos. Deus é santo. E sem a santidade ninguém verá Deus. Ninguém, não tem ninguém bonzinho que vai chegar diante da presença de Deus se não for através do caminho da santidade, né? Santidade, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vimos desde lá da primeira aliança, do Antigo Testamento, quando Deus mandava ou falava para Moisés santificar o povo, que Deus precisava vir e falar com eles, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, meus irmãos, nós olhamos e víamos que o povo se atemorizava quando Deus ali no monte fala, e eles lá no pé do monte disseram: Moisés, fala tu mesmo com Deus e transmite para nós não aguentemos, nós vamos morrer, Moisés. Aleluia. Tão grande era, tão poderoso a voz do Criador de todas as coisas, o poder que estremece a terra, o monte. Aleluia, pelo seu poder sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o ser humano, sem um processo feito por Deus, jamais poderá ser instrumento na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos em frente, meus irmãos, com mais um hino, e nós temos que, sem demora, passarmos para a palavra de Deus e também ainda oração pelas vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou: viemos de longe pra morrer aqui, seja Cristo. A dupla duo Univoz foi uma das maiores duplas da música cristã no estilo sertanejo, sendo uma das pioneiras no segmento. Composta inicialmente por Erson José da Silva, primeira voz,
e Tobias Ramos, segunda voz. Tobias Ramos foi criado em um lar cristão e já participava da banda da igreja e queria alguém de responsabilidade para fazer dupla com ele. No início dos anos, a dupla foi uma das pioneiras, considerada a primeira dupla cristã do Brasil. Além de ser a primeira dupla a inserir back vocal nas gravações. Naquele tempo, a dupla também testemunhou prodígios e milagres através de suas canções, que impactaram vidas em um período em que as pessoas eram mais sensíveis à palavra de Deus. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos a uma palavra de Deus, meus irmãos, porque o relógio não para, as horas passam depressa e nós temos que ainda orar, né? Nós temos que orar, eu e você. Aí dentro do seu lar vamos estar unidos em um espírito de adoração, oração ao nosso Deus. Vamos levantar um clamor ao Deus eterno, aquele que tudo pode, né? E nesta tarde temos certeza de que os ouvidos do Senhor estarão abertos para ouvir o nosso clamor, a nossa intercessão, né? Em favor de cada um necessitado, né? De um milagre de Deus. Aleluia. Não é necessitado de um remedinho de Deus, não. Deus não dá remédio para ninguém. Ele arranca o mal pela raiz. Ele elimina, aleluia, a dor e a enfermidade. Ele sara o corpo, a mente e o espírito. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler uma palavra que o Senhor tem nos dado para a base da nossa oração nesta tarde, no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Quero estar fazendo menção em alguns versículos desta passagem bíblica, ainda que você conhece, já sabe, mas eu quero vos trazer à memória, né? As palavras do eterno Deus, as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando estava nesta terra, né? Nessa terra que Ele criou, nessa terra que Ele fez surgir da água
e através do poder da sua palavra. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós podemos entender que o Senhor Jesus fez tudo para Ele. Foi Ele que fez tudo para Ele. Para Ele o que? Desfrutar? Não. Para Ele ter o domínio. O Senhor não fez nada para ninguém governar, não. Ele fez para Ele, pelo seu próprio governo, pelo seu próprio poder. Aleluia. Então, meus irmãos, é necessário que eu e você entregamos nossas vidas para Ele governar nossa vida, guiar nossos passos, nossa mente, nosso entendimento, nossa visão, nossa boca, nossos olhos. Por onde pisarmos, temos que estar direcionado pelo Criador de todas as coisas. Esse nome que é sobre todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa tarde quer ser o dono da tua vida. E não você dizer, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu uso o que eu quero, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero. Não, se você está em Cristo, é Ele que comanda todo o seu corpo e a sua vida. E se você não obedece, é desobediente, e desobediente não vai entrar no céu, lá Ele não vai aceitar você, se você se intitula o dono do seu nariz nessa terra. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, João capítulo de número 16, versículo, ou seja, capítulo mesmo, de número 16 do Evangelho de João, e nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Na minha Bíblia está registrado, acima do verso 25, palavra da despedida, palavra de despedida. Palavras do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quando fala com seus discípulos, anunciando-lhes que havia chegado a hora de ir para casa. Aleluia, glórias a Deus. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, e vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naqueles dias pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Aleluia, glórias a Deus. Então está aqui, meus irmãos, a expressão do Senhor Jesus Cristo. E o evangelista João deixa registrado aqui, palavras de despedida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso é que nós podemos ver, meus irmãos, o que a palavra do Senhor se refere, O que o Senhor Jesus explica, olha, vai chegar a hora que eu não vou mais falar com vocês por meio de comparações, mas agora eu vos falo claramente a respeito do Pai, E nós vimos que nos evangelhos muitas palavras foram feitas através de comparações, para que o ser humano pudesse entender no mundo espiritual,
E mesmo assim, meus irmãos, a gente vê pessoas com o cérebro, parece que tão pequenininho, que não consegue ter uma interpretação das coisas espirituais, e só entende o natural. O espiritual eles não conseguem entender, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, todas as palavras mencionadas, registradas na Bíblia Sagrada, o fundo objetivo delas é o mundo espiritual. O objetivo dela toda é espiritual, porque toda ela menciona da vida de Jesus. Toda ela fala da obra do Criador e do próprio Criador, né? Ainda que muitas vezes entendemos com comparações com a natureza para que a sua mente acorde, a sua mente adormecida venha acordar e entender que Jesus não veio nessa terra prometer nada terreno para ninguém. Jesus veio nessa terra prometer o céu para você. Jesus veio nessa terra prometer uma vida nova para você. Aleluia. Porque se aquela vida velha, pecaminosa, da natureza do homem decaído, tivesse boa, não precisava Jesus vir sofrer na face da terra. Não, está tudo bom, está tudo certo. Não. Jesus teve que vir e morrer no nosso lugar para nós podermos voltar a viver novamente. Porque no pecado está todo mundo morto para Deus. Todo mundo morto para Deus através do pecado, da desobediência de Adão. Não se conforme com essa natureza e dizer que está tudo certo. Não está não, senão Jesus não teria vindo sofrer na cruz do Calvário por amor a minha e a tua alma. Ele veio fazer esse processo todo, meus irmãos. Não é para você brincar de religioso, não é para você brincar de crente, não. É para você se arrepender mesmo, aborrecer este mundo e viver para Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Esse é o objetivo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele deixa bem claro: agora eu vou para o Pai. Agora eu deixo esse mundo e volto para o Pai. Glórias a Deus. Mas agora não precisa mais eu dizer para vocês: eu vou rogar ao Pai. Não, agora você pede para Ele, Ele mesmo já está no seu trono de glória para de lá interceder por a minha e pela tua alma. Interceder pela minha e pela tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar nessa tarde. Aleluia. Veja com os olhos da fé os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai, com a mão santa e poderosa, aquela mão que foi ferida pelos meus e pelos teus pecados, estendida para te libertar, curar e salvar a tua alma, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eterno e poderoso Deus, diante da sua palavra, meu Senhor Jesus, eu me achego, Senhor, com a ousadia pelo seu Espírito Santo, para lhe pedir, meu Deus eterno, que a sua boa mão santa e poderosa possa continuar tocando na vida humana nessa terra, Pai, operando milagre, salvando alma, libertando vida, Pai, transformando-a pelo poder do nome do Senhor. Essas mentes cauterizadas, Pai, que não tem aberto para a sua palavra chegar, quebra, Pai. A sua palavra é poder para desmiuçar a penha. Quanto mais quebrar as correntes que aprisionam a vida nesta terra e não consegue se libertar deste mundo podre, ó Pai, para ser salvo. Meu Deus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, Pai, é o que vale para a salvação de alma, transformação de vida. Cura nesta tarde, cura a alma enferma, cura a mente apagada, Pai, desperta pelo poder do nome do Senhor, meu Deus eterno, e toda obra do mal seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor, Deus de poder e glória, soberano e eterno Deus.
Oh, bendito seja o seu nome, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele jogou 3 crentes na fornalha, porém Deus que nunca falha, não deixou fogo queimar. Aleluia! Foi jogado numa cova e os leões que estavam nela não puderam lhe tragar. Prenderam um crente certa vez lá no Egito, foi levado ao presídio pra não mais sair de lá. Deus viu José e mudou o seu estado, deixou de ser presidiário para o Egito governar. Crente tem dono, não adianta não, toca naquele que com Deus tem comunhão. Crente tem dono, e aqui no mundo é luz. Crente tem dono, e esse dono é Jesus. Israel atravessou, Faraó com seu exército nas águas pereceu. E certa vez 2 ursas devoraram os rapazes que zombavam do profeta Eliseu. A Bíblia conta lá no livro de Esther que Amã se levantou contra o crente Mardoqueu. Fez uma forca, pois pensava em matá-lo, mas naquela mesma forca Amã foi quem morreu. Crente tem dono, não adianta não, toca naquele que com Deus tem comunhão. Crente tem dono, e aqui no mundo é luz. Crente tem dono, e esse dono é Jesus. Saulo de Tarso perseguia a igreja, sem saber que essa peleja não é nossa, é de Deus. Indo a Damasco apareceu-lhe um clarão, derrubou Saulo no chão, só assim se converteu. O rei Herodes mandou matar Tiago, Estevão apedrejado, tudo isso aconteceu. Coitado Herodes, veja o resultado disso, morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Crente tem dono, não adianta não, toca naquele que com Deus tem comunhão. Crente tem dono, e aqui no mundo é luz. Crente tem dono, e esse dono é Jesus. Crente tem dono, e esse dono é Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Crente tem dono, e esse dono é Jesus, né? Então, meus irmãos, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele é o teu dono, viu? E é aquele dono que zela pelos seus, né? É aquele dono que cuida, aleluia, e não deixa faltar nada. Portanto, nessa tarde, você tem a oportunidade de pertencer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já falei, tudo que Deus fez foi para Ele, meus irmãos, né? Para Ele governar, para Ele cuidar, para Ele dirigir, tudo. Eu e você somos criados por Deus para vivermos em submissão a Deus e a nada mais nessa terra. Nós estamos entrando debaixo da submissão de Deus, estamos seguros, meus irmãos, aleluia, estamos certos de que
Estamos no lugar em que Deus nos fez para estar, na sua presença, adorando a Ele, aleluia, na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa vos abençoar grandemente. Que Deus possa ter falado com você nesta tarde, através da palavra, através dos louvores, mas o nosso objetivo aqui é ouvir Deus falar aos nossos corações. O nosso objetivo aqui é sentir a presença de Deus na nossa vida, pois só Ele alegra a nossa alma. Aleluia! Glória a Deus! Deus poderoso! Que Deus possa continuar nos abençoando. Segunda-feira, querendo Deus, estaremos aqui com a live do programa Mensagem Final. E vai ao ar todas as segunda-feiras, das 20 às 22 horas. Sábado, querendo Deus, estaremos ali na rádio HP 107.5 FM. Também transmitido pelo Facebook, das 16 às 18 horas, levando também ali a palavra de Deus, oração pelas nossas vidas, uma casinha bem humilde, ele também e adorando ao Deus eterno, uma voz misteriosa para ele diante da beleza da sua santidade. Nesta casa mora a companheira que pediste ao Senhor. Quando chegou o dia seguinte, logo que amanheceu, aquele jovem saiu a procurar aquela rua que em sonho apareceu. Ele ficou feliz e emocionado, não se conteve e começou a chorar. De alegria transbordou seu coração, pois a casinha da visão ele veio a contemplar. Assim que aquele jovem aquela casa encontrou, foi até o portão e em seguida ele chamou. Saiu-lhes o proprietário e sem qualquer comentário, aquele jovem assim falou: Bom dia, meu senhor. Bom dia, o que desejas? Meu senhor, a finalidade de eu estar aqui é o seguinte: eu sou um cristão e há tempo venho orando, pedindo ao Senhor Deus para que preparasse uma companheira. E esta noite, quando eu orava, eu tive uma linda visão. E nessa visão eu contemplava esta rua e esta casa. E em seguida ouvi uma voz que dizia: Meu servo, nesta casa mora a companheira que pediste para mim. Meu jovem, acho que você está enganado. Não, meu senhor, o nosso Deus não se engana e nem nos deixa enganado. Bom, já que você afirma com certeza que teve esta visão, na verdade eu tenho uma filha, mas é lamentável querer lhes falar, pois ela é paralítica e não consegue andar. O seu problema veio de berço, por isso não aconselho em com ela se casar. Mas se tem a plena certeza que teve esta visão, quem sou eu para impedir? Dou a minha permissão. Aquele jovem, após ouvir estas palavras, agradeceu a Deus naquele momento. Abraçou forte o pai daquela moça, ficou ali já marcado o casamento. Quando ele chegou na sua igreja, o que
estava acontecendo, ele contou que disse que em breve iria se casar, mas sobre sua noiva ele nada comentou. Assim aquele jovem continuou orando. Ele com seus familiares e sua igreja aguardavam ansiosos chegar o dia e a hora para realizar o casamento. Porém o dia chegou, todos estavam na igreja. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Está maravilhoso esse lugar, tem que cortar esse hino, mas é um milagre que Deus operou, né? E eu tenho falado, Deus opera milagre mesmo, sou testemunha que Deus opera milagre, né? Glórias a Deus. Falando da irmã Esther, né? Que Deus operou milagre na vida da filha dela, né? E ela testificou aqui, né? Dizendo, é verdade, pastor, minha filha estava com dificuldade de engravidar. Através das orações dos irmãos, Deus deu a vitória. A Rafaela já está com 1 ano e 7 meses, né? Então está aí, né? Segundo a irmã contou na época, né, que pediu para mim orar por a sua filha, o médico tinha desenganado, que ela não tinha condições de gerar filho, né? Mas, meus irmãos, como a Bíblia nos ensina que para Deus tudo é possível, né? Então a gente nunca pode desistir de orar, né? O que é impossível para o homem, para Deus é possível. Então está aí, graças a Deus, né? A netinha da irmã já está com 1 ano e 7 meses, né? De um útero que para o homem não podia gerar filho. É Deus, meus irmãos, é o Deus que opera milagre mesmo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, né? A hora tem passado, mas eu vos convido para estarmos juntos novamente sábado, das 16 às 18 horas, através também do Facebook, ali da HP 107.5, que estamos ali levando o programa Mensagem Final, todos os sábados, a partir das 16 horas até as 18. Todas as segunda-feira, a live do programa Mensagem Final, também aqui na nossa sede, que vai ao ar todas as segunda-feira, das 20 às 22 horas, né? E hoje estamos encerrando aí a live da quarta-feira da bênção, que começa às 15 e termina às 16h30. Agradeço a todos vocês de todo o meu coração. Deus os acrescente a vossa fé cada vez mais, né? Vocês que têm nos recebido aí dentro dos vossos lares para estarmos unidos aí em espírito de adoração a Deus. Que Deus nos abençoe grandemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, até sábado, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos pode dizer comigo? Amém e amém.